Oi, mundo! Eu estou aqui com a simpaticíssima Luciana Cavalcante, design de estampas e ilustradora. Luciana, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vinda! Oi, Hélia, obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada mesmo. Luciana, você é uma paraense de Belém, que passou aqui por Santarém e agora está aí nesse lugar maravilhoso, em Aracaju, não é? Me conta como é essa mudança, como foi que você se descobriu ilustradora, como você se descobriu design, como é? Me conta essa história. Na verdade, meu interesse por ilustração e pintura é desde que eu era criança, né? Desde que eu era criança mesmo. E aí, quando foi na hora de decidir profissão, essas coisas, eu queria fazer arquitetura. Não tive a oportunidade de fazer arquitetura e fiz processamento de dados. Mas aí o processamento de dados me levou para a área de web design, né? E por um tempo eu trabalhei como web designer em Belém, numa empresa que tinha um portal, o Portal Amazônia. Então, a partir de lá, eu comecei a desenvolver assim, essa minha relação com esses programas de edição de imagem,
E aí, depois disso, eu comecei a produzir minhas próprias peças com uma pegada mais artística, né? Não só com a questão voltada para o web design, mas voltada para as minhas próprias ideias. Você pegou esses teus desenhos, essa tua imaginação, e levou isso para os CDs do Fábio, levou isso para os quadrinhos. Me explica isso aqui, essa coisa linda que você fez. Eu comecei a fazer capas de disco por conta do Fábio. Então, eu conheci o Fábio em 2007, e aí eu já tinha minhas peças com publicação na internet, na época não tinha Instagram, nem Facebook ainda, eu publicava num site chamado Flickr, que existe até hoje. Então, lá eu guardo minhas memórias, né, desse início de carreira como design de estampas. E aí eu conheci o Fábio e ele tinha uma produção de capas próprias, né, que ele mesmo fazia, com papel machê. E era tudo muito rústico, feito com muito cuidado, muito carinho, mas não tinha um visual próprio, né? E aí a gente fechou assim, tá, bora fazer então, começar a fazer as capas. Eu vou até te mostrar aqui algumas, Elia. Até separei aqui. E essa daqui, por exemplo, foi a primeira capa, olha. Consegues ver? Consigo? A primeira capa que a gente fez em conjunto, né? E era um disco muito eletrônico, então a gente brincou com essa questão da tecnologia, né? Que é um Sim. circuito integrado, e é bacana trabalhar com o Fábio, que eu sempre dou umas cutucadas assim nas ideias, né? Eu disse, olha, bora colocar um pouco em dúvida essa tecnologia, assim, que se aproxima com tanta força agora, bora colocar uma corda aqui em cima, né? Se ela não funcionar, ela vai funcionar a corda. Então, ele sempre gostou muito essas ideias, assim, para as capas, e aí a gente começou desde então a fazer. Toda vez que ele tem um single, um disco para fazer, eu que encapo, né? E aí é bacana que eu sempre fico muito à vontade, eu misturo técnicas, né? Aqui é uma estampa minha, chamada Oca, aqui atrás. Aqui nesse macaco eu coloquei palha de coqueiro, como sendo a pele dele, né? E aí eu fico muito à vontade. Alguns desenhos são feitos à mão e pintados no computador Tá depois. lindo. Esse aqui, por exemplo, uma parceria com meu filho, Frederico, né? A textura e a aquarela e os rabiscos são dele. Depois, esse aqui, por exemplo, é uma melancia fotografada, né? Que dá para ver os carocinhos. Sim, E sim. eu depois usei essa textura da melancia para fazer essa capa. Então, é bacana o trabalho com o Fábio, que eu tenho muita liberdade, assim, né? Porque ideia eu tenho, mas tem que ter a liberdade para fazer uso também, né? E combina muito com o trabalho de músico do Fábio, o trabalho dele, que é muito experimental também. E eu procuro trazer isso para as capas de disco dele. Acho que foi uma boa relação. Eu vou mostrar outras duas aqui, que são, essa aqui é a minha preferida, que é Fui à Espanha, né? Aí, isso aqui, por exemplo, o título ficou embaixo de um papel recortado, né, que eu Sim. usei, eu digitalizei isso depois. Aqui, o chapéu dessa moça é o mapa da Espanha, né, que eu desenhei com aquarela. Então, é muito bacana, assim, fazer esse trabalho. E a última aqui que eu quero mostrar é essa aqui do Ai, urubu essa tá malandro. lindo. Eu E o vi, Fábio disse que é preferida dele, olha. Ele eu diz que é a vi no preferida Instagram do dele. Fábio isso. Eu acho que foi no Instagram do Fábio que eu vi essa ilustração. Tá lindíssima. E ele foi feito totalmente de forma digital, totalmente no computador, né? Então, assim, eu não tenho limites, assim, eu posso usar o recurso que eu tiver à mão, né? Ou desenhar à mão, ou aquarela, ou guache, qualquer técnica que eu quiser. Depois eu digitalizo e trabalho no computador. E assim a gente tem feito já mais de 20 capas ao todo. Depois, em 2010, né, paralelo a isso, a gente casou, né, e foi morar em Santarém. E aí, Sim. em Santarém, eu conheci o material arqueológico daí, né? Na UFOPA, na Universidade Federal do Oeste do Pará, tem um laboratório de arqueologia chamado Curte Nimões-da-Gil. Lá eu conheci um amigo que eu trago daí, uma amizade muito forte mesmo, é o Márcio Amaral. Ele é arqueólogo, né? Ele é formado pela UFOPA. E ele trabalhava nesse laboratório, e a gente estudou junto num curso de extensão. E aí, esse curso de extensão, a gente precisava fazer um trabalho de conclusão de curso. E a gente fez uma união de forças e ele me mostrou o material de arqueologia que tinha no laboratório, que ele trabalhava lá, e eu usei as formas e fotos para fazer um catálogo. E a partir daí foi que eu conheci, né, melhor o material arqueológico e a beleza dos desenhos que os índios tapajós faziam, né?
há centenas, milhares de anos atrás. Achei bem interessante esse material. Esses desenhos aí do material arqueológico renderam muita coisa para mim, porque eu fiz primeiro uma coleção de azulejos, né, que eu chamei de azulejos dos Tapajós. E eu usava os elementos gráficos que eles usavam nas tigelas, né, no material que tinha no laboratório, vetorizava isso e transformava em desenhos de azulejos. Aí, quando foi em 2014, eu ganhei um prêmio do Instituto de Arte do Pará, o IAP, né? E eu ganhei uma bolsa de estudo e tinha produção também. E aí eu continuei pesquisando esse material arqueológico, esses desenhos, né? E fiz uma coleção de 20 estampas voltadas para tecido. Esse aqui eu tenho até uma pequena amostra aqui. Esse aqui já está bem velhinho, mas eu guardo com muito carinho de lembrança, que eu chamei, o nome dessa estampa é Urubu no Caixão, né? Segundo o que me contaram, assim, os urubus eram responsáveis, né, para esses antigos indígenas, os urubus é que levavam a alma deles para o céu, né? Então, a ideia dessa estampa é essa, por isso que eu usei urubu no caixão, né? Porque aí o céu é representado nesse azul e o polígono aqui representa o caixão. E esse aqui imita o desenho de urubu que eles faziam, né? Rendeu o catálogo e rendeu 2 exposições, né? Eu tive que fazer uma exposição em Belém e rolou uma exposição no Sesc, em Santarém. E quem fez a produção da exposição no Sesc Santarém foi o Apolinário, né? E o Apolinário fez um trabalho incrível, porque ele criou um ambiente, assim, cheio de tecidos, e colocou uma costureira assim, de ferro retorcido, sabe? No meio, assim, do salão, e foi muito bacana. E, assim, eu me senti muito privilegiada, assim, porque eu já admirava o trabalho do Apolinário, e aí a gente fez um trabalho em conjunto, ele foi ótimo, assim, muito certeiro mesmo na disposição dele dos elementos, durante essa exposição. Muito bacana. A Matinta e a Certo, Buiúna, elas são frutos da pandemia, esses 2 livros? Me conta isso. Certo. Aí depois desses trabalhos, né, a gente veio para cá, para Aracaju, eu continuei fazendo estampas, né, que eu tenho esse foco de fazer estampas, eu gosto muito de fazer estampas, e aí, com a pandemia, deixou a gente trancado em casa, né, e acho que a relação com criança vai te amolecendo o coração cada vez mais, e aí vão entrando ideias que são voltadas justamente para esse público, né, então aí me veio várias ideias de textos infantis, e eu mostro sempre as minhas ideias para o Fábio, né, e aí ele disse que os textos seriam interessantes de serem publicados, né? Só se fossem ilustrados também, para ficar mais atrativo para as crianças. E aí veio a ideia de fazer o livro da Matinta, né? O título é A Matinta, a história que não te contaram ainda, que é uma outra versão da Matinta Pereira, né? Não é aquela versão que a gente tem medo, que contavam para a gente, para evitar da gente ir em quintal de madrugada, à noite, quando era criança, as coisas. Então, eu criei essa versão da Matinta. E a boiúna também, né? É uma outra brincadeira, porque a boiúna, ela é uma outra versão também, né? Da cobra grande. Interessantíssimo, inclusive. A boiúna tem muito, muito de piada mesmo, né? Porque a boiúna buiada, que são 2 termos, inclusive, que eu não sei se quem é fora de Belém, do Pará, né? Teria como saber de cara, assim, o que quer dizer boiúna buiada, né? Eu vou dar continuidade, eu tenho mais 5 contos, né, infantis, mais 5 contos, e a minha intenção é dar continuidade, né, voltar um pouco de energia para esse público infantil. Os 2 primeiros resultados eu gostei bastante, principalmente eu me diverti, né, porque é bacana trabalhar assim, se divertindo, e eu gostei dos resultados também. Então, eu devo continuar assim. Uma curiosidade para mim, a buiúna buiada, que para quem não sabe, buiúna buiada é uma buiúna rica, que está nadando dinheiro. Como é que foi que tu colocou essa história de buiúna buiada? Por quê? Bom, olha, eu estou com outra história, por exemplo, chamado o Boto de Botas, né? Para fazer uma brincadeira com gato de botas, né? Aquela história clássica. Sim, sim. Então, acho que a boiúna veio disso também. Eu queria alguma coisa que
que soasse bem paraense, né? E boiúna é uma coisa bem paraense, e o buiado também, né? A gente sabe entender direitinho isso. E eu queria dar uma versão diferente também para boiúna, assim como a boiúna também tem muito daquela coisa de medo, né? De incutir medo, assim, né, em criança. Olha, cuidado com a boiúna, cuidado com a cobra grande e tal. E essa boiúna desse livro, ela não tem nada que, acho que remeta ao medo, né? Ao contrário, ela sofria bullying, né? E depois ela superou isso, ficando buiada, né? Mas não E vamos dar spoiler. Quem quiser saber mais tem que ler o livro. tem título para as outras? Eu tenho uma que não faz referência a lendas amazônicas, mas é o lobo miau, né? Que é para fazer uma brincadeira com o lobo mau, né? Que é um gatinho que ele se perde da família e vai ser criado por lobos, né? Então, em vez de ser o lobo mau, ele vai ser o lobo miau. Olha, tu já está dando esse spoiler, adoro! Então, fora os nossos contos ilustrados, com as suas ilustrações belíssimas, lúdicas, maravilhosas, nós temos mais alguma ideia fervilhando? Temos a Pretinha de Angola, você não falou de Pretinha de Angola? É a capa do disco do Fábio, do single novo dele, né? A gente teve uma boa memória também, enquanto o Fábio estava gravando Pretinha, foi de rever os vídeos do Laurimar, né? Inclusive, o Fábio gravou o Laurimar cantando Pretinha da Angola, e foi bem bacana rever essa lembrança, assim. E fora isso, temos mais o que? Tem que perguntar, tem que escavacar, que ela não abre fácil. Tem uma coisa aqui que eu estava com a ideia, Elia, de fazer... Eu estou com as peças piloto, eu vou mostrar aqui. Eu estou querendo criar minha loja online, né? Opa! Mas a pandemia deixou tudo muito mais lento, assim, né? Mas até bom que a gente vai revendo as peças e vai, né, apurando um pouco mais, né? Olha, como eu desenho estampas, olha, e eu gosto da temática nossa, regional, esse aqui é explorando o material do Marajó, né? Já é para o lado do Marajó. Aí, essa aqui... Ai, eu já queria uma canga. Ó, olha esse pirarucu. Já achei linda. Então, eu estou seda querendo isso, criar minha... Mana? Imita seda. Eles chamam de seda gloss. Imita seda, mas é um material bem leve e tal. Então, eu estou com essa ideia de fazer essas peças, né, para lançar uma lojinha, né? Não sei como vai ser o nome da loja ainda, mas uma lojinha virtual com as minhas peças, né? Porque eu faço tanta coisa, né? Já tem tanto material e eu gosto de trabalhar para mim, né? Porque eu me dou a liberdade de fazer o que eu quiser. O Coatiara foi bem interessante, porque eu via que os alunos indígenas da UFOPA, né, eles sempre estavam presentes nos eventos, pintando, fazendo aquelas pinturas corporais, né? E sempre foi uma coisa que era muito, assim, presente nos eventos. Aí eu fiquei com essa ideia, bom, podia fazer um projeto que explorasse, né, esse lado da cultura indígena. E aí eu fiz o Coatiara, né, que se chamava Coatiara, estampando a cultura indígena. E aí a ideia era fazer com que os alunos aprendessem a criar esses blocos aqui de estamparia manual e aprendessem a fazer isso e usassem isso para criar as suas peças, né, camisetas, guardanapos, lençóis, e foi muito bacana esse projeto, porque a gente conseguiu levantar vários elementos da cultura indígena, dessa pintura corporal, e eles transformaram nesses carimbos, olha. Esse aqui, por exemplo, é a bochecha de arara, que eles chamavam. Bochecha de arara. Esse aqui é o escorpião. Olha como eles conseguem sintetizar, né? E deixar bem simples o traço. Eu achei muito interessante. E a gente consegue ver um escorpião aqui. Sim. Esse aqui é o muiraquitã, que está até com a marca da tinta ainda. Rolou uma exposição na UFOPA, que foi muito sucesso, fez muito sucesso também. E os alunos indígenas, até hoje, eles entram em contato comigo e tal, eles dizem que sentem saudade, né, do projeto, e deu um resultado muito bacana também. Então, o mundo é o que eu digo para vocês, vem para cá para o canal, que aqui tem coisas interessantíssimas, coisas nossas, criadas
por pessoas inteligentes, simpáticas, alegres, como Luciana Cavalcante. Querida, obrigada pela tua participação. O canal está aqui quando você quiser divulgar, viu? Fique à vontade, o canal é seu. Um beijo. Obrigada, até mais, obrigada.